Marido pega a esposa traindo em flagrante. Recall Incredible. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Meu voo foi atrasado em mais de 1 hora devido a um problema técnico menor, conforme descrito pela companhia aérea. Eu já tenho aversão a voar, então isso não aumentou minha confiança. De qualquer forma, foi uma surpresa agradável descobrir que, após um voo turbulento, pousamos em segurança com um suspiro de alívio. Saí do prédio do terminal em uma tarde quente na Flórida e, eventualmente, entrei em uma limusine grande e climatizada que estava me esperando. Embora a ideia de ter que fazer a viagem de volta em apenas 1 ou 2 dias estivesse girando em algum lugar nos fundos da minha mente, eu tinha coisas mais importantes em mente no momento. Estava nervoso ao sair do carro em frente ao hotel. Estava em uma cidade desconhecida em um país que eu só conhecia por filmes e televisão, infelizmente, na maioria das vezes, séries policiais. Não são os tipos de programas que inspiram confiança na segurança quando se visita esses lugares, especialmente se, como eu, você não viaja muito. Ao sair do carro, fiquei aliviado ao ver que Paul e Della me reconheceram imediatamente e falaram comigo. Oi Mike, não estávamos certos se você conseguiria chegar a tempo. Vamos pegar as malas e mandar para o quarto agora. Você melhor ir, ela está esperando no saguão, disse Della. Paul deu um breve aceno de cumprimento e foi para trás do carro pegar minha mala do motorista. Devo admitir que não esperava que o lugar fosse tão grandioso. O saguão do hotel era gigantesco e parecia que havia várias centenas de pessoas andando por todo lugar. Na realidade, provavelmente não havia mais do que 30 ou 40. Como diabos eles esperavam que eu encontrasse uma mulher que eu nunca havia visto na minha vida? Só Deus sabe. De repente, uma mulher extremamente atraente apareceu na minha frente vestindo um pequeno vestido de coquetel vermelho, claramente de designer, e segurando uma bolsa combinando em sua mão esquerda. Mike, ela perguntou com um sorriso encantador. Assim, Holly, eu sussurrei de volta, um tanto atordoado com sua beleza inesperada sob as circunstâncias. Holly sorriu novamente, mas me surpreendeu ainda mais ao me abraçar e me beijar na bochecha. Superando o choque inicial, reuni toda a minha coragem e retribuí o gesto. Desculpe, deve ser coisa de inglês, não costumamos abraçar mulheres que nunca conhecemos, disse. No entanto, Holly e eu já havíamos trocado e-mails e conversado por telefone há meses, nos preparando para esse pequeno encontro. Eu realmente não sabia o que esperar. Você teve um bom voo? Ela perguntou. Não, Holly, eu não preciso de mais voos. Respondi, explicando que alguns anos atrás eu passei por um pouso muito turbulento, quase um acidente. O avião fez uma grande bagunça, mas acho que os ferros velhos locais ficaram felizes. Isso meio que abalou minha confiança no transporte aéreo. Se eu soubesse que uma mulher tão bonita encontraria comigo aqui e que eu teria a sorte de passar uma noite inteira com ela, talvez o voo não tivesse sido tão ruim, agradeci. Fico muito lisonjeada que um homem tão bonito me faça um elogio desses, respondeu Holly. Isso não é bajulação, Holly. Na verdade, eu acho você tão bonita que me pergunto como é que chegamos a essa situação em primeiro lugar, disse. Não sei se foi vergonha ou nervosismo que me fez gaguejar. Olhando para trás, geralmente eu nunca falava com uma mulher ou flertava da maneira que fiz com Holly nas próximas 2 horas. Olhando para o que eu realmente disse, tenho que admitir que na maioria das vezes estava falando besteira. Minha mãe sempre disse que a beleza está nos olhos de quem vê, talvez os olhos de algumas pessoas não vejam o que outros veem, respondeu Holly. Sinto muito, mas os últimos meses têm sido muito deprimentes para mim, exceto por nossa correspondência, disse. Holly, sorry. Achei que essa coisa toda realmente ia te incomodar. Oh, não pense assim, Holly. Foi apenas no começo, mas então eu gostei dos nossos pequenos e-mails e conversas, e se tornou tão necessário que eu estava realmente ansioso por isso. Sinceramente, há semanas estou animado para vir aqui e te conhecer pessoalmente, Holly, olhei para ela dos pés à cabeça. Se eu soubesse o quanto você era bonita, teria sido uma grande surpresa. Ainda não entendo por que você me escolheu e quem melhor do que Mike Crosby, um homem de 34 anos casado com a Vil há 10 anos e sem filhos. Dizem que foi escolha dela. Mike é gerente de manutenção em um hospital próximo de onde eles moram, ele odeia esse emprego, por sinal, acrescentei. Deus, você é tão minucioso, exclamou Holly. Não eu, Mike. Mas as pessoas que eu contrato. Tenho algumas fotos suas, disse. O rosto de Holly mostrou uma expressão de questionamento por um segundo. E outra coisa, você está muito elegante nelas.
Talvez essas fotos sejam a razão pela qual eu escolhi você como meu amante secreto esta noite. Ela sorriu para mim e piscou levemente. Acho que você está me bajulando, Holly, respondi sorrindo. Felizmente, naquele momento, fomos interrompidos por Paul e ela, o casal que me conheceu do lado de fora do hotel, se aproximando para se juntar a nós. Garoto, levem as malas para o quarto, Mike. Agora, vocês dois estão prontos para o grande show? Perguntou Paul. Sempre estamos, e você, Holly? Perguntei, jogando a bola para o campo dela. Sim, acho que estou pronta, ela respondeu. Eu parecia hesitante considerando que estávamos passando por essa farsa toda a pedido dela. Olha, Holly, você sabe que não precisa fazer isso. Uma vez que entrarmos lá, você perceberá que não há como voltar atrás. Eu posso até entrar lá sozinho, se quiser, disse. Não seja bobo, Mike. Isso derrotaria todo o propósito do exercício, não acha? Você realmente acha que eu vim de Montreal até aqui para perder toda a diversão? Venha, seja corajoso. Então, vamos lá, disse Holly, segurando minha mão. Mas então ela olhou para Paul e perguntou, íntimo o suficiente? Acho que deveria ter me sentido desconfortável, mas por algum motivo não me senti. Pessoal, casados ou não, todos sabem como é quando uma mulher bonita se aproxima um pouco mais do que deveria. Todos temos instintos que podem, se permitirmos, tomar conta em circunstâncias como essa. Meus instintos básicos definitivamente tomaram conta, embora estivesse muito nervoso, não conseguia pensar em nenhuma razão para tentar controlá-los. Vamos lá, pessoal, vocês dois amantes, tendo um encontro secreto longe de seus cônjuges, vamos fazer parecer certo, respondeu dela em uma voz como a de um diretor de cinema, sem a minha permissão. Holly envolveu seu braço esquerdo em volta da minha cintura e o direito em volta da minha cintura, então se aproximou muito de mim. Normalmente eu teria achado isso perto a ponto de ser estranho, mas aí está o ingresso, vá em frente e tente, e não esqueça todos esses olhares doces, riu dela. Não será tão difícil assim, respondi, olhando para Holly ao meu lado. Ei, cuidado, Holly, parece que nosso microfone está desligado aqui, comentou dela. Holly não respondeu, ou melhor, não pôde responder, porque quando olhei para baixo, ela me pegou desprevenido novamente e me beijou nos lábios. Desculpe, Mike, ela disse, percebendo minha vergonha. Eu deveria ter perguntado, mas preciso garantir que meu batom esteja convincentemente borrado. Holly, quando você quiser borrar seu batom, não pergunte, talvez eu devesse me candidatar a um emprego em tempo integral como borrador de batons, disse e a beijei. Bem, não é todo dia que você tem a chance de beijar uma mulher tão bonita quanto a Holly, casada ou não, eu sou apenas humano, desculpe interromper vocês, pessoal, mas estamos fazendo isso ou não, porque se vocês quiserem, podemos ir direto para a cena do quarto, riu dela. Talvez mais tarde, sussurrou Holly para mim, rindo, antes de puxar levemente minha cintura e me arrastar em direção ao saguão do hotel. Apesar de toda a bravata demonstrada, pude sentir que Holly estava quase tão nervosa quanto eu, então levei o comentário como uma conversa nervosa. Entrar na sala de estar foi um pouco decepcionante. O lugar estava bastante lotado, mas devo acrescentar que notei alguns caras mostrando muito mais do que um interesse passageiro na mulher deslumbrante usando o vestido de coquetel vermelho ao meu lado. Não que eu pudesse culpá-los, estava tendo dificuldade para não olhar para o decote incrível que Holly estava mostrando naquele vestido. Acho que eu estava andando como se fosse o gato que comeu o canário. Já fazia muito tempo desde que eu estava tão orgulhoso da mulher que estava acompanhando. Paul e dela lideraram o caminho e o seguimos até uma mesa próxima à parede. O garçom veio e fizemos nossos pedidos, mas achei desconfortável sentar de costas para a maior parte do salão, porque só conseguia olhar para o palco, onde uma pequena orquestra estava tocando. Na verdade, eu queria observar todas as pessoas no local, mas isso poderia entregar o jogo. Nossas bebidas chegaram e nós quatro conversamos amenidades, principalmente sobre meu voo atrasado. Isso não é bom, acho que precisamos elevar o nível, disse Paul. Eles não nos viram? Perguntou Holly, muito envolvida consigo mesma. Acho que eles não disseram uma palavra um para o outro desde que chegamos. Continuem aí, vocês dois, cuidando dos seus negócios, estendi minha mão e Holly a segurou, enquanto nós dois nos levantávamos. Preciso te avisar, Holly, que não sou o Jean Kelly. Acho que você consegue lidar com isso, amor, respondeu Holly com um sorriso. Amor? Perguntei, mas é o que você deve ser hoje à noite, não é? Assim, é uma pena mesmo que temos que brincar desses joguinhos bobos, não é? Quem está brincando?
Disse Holly piscando para mim, envolvendo os dois braços em volta do meu pescoço e me puxando para perto dela. Eu gostaria de ter pensado nisso, pensei comigo mesmo. Deus, se os caras do escritório pudessem me ver agora. Já era o terceiro set desde que chegamos e eles estavam tocando mais devagar. Oh meu Deus, eu realmente fiz isso? Pergunta Holly me apertando. Desculpe, mas mulheres desejáveis geralmente têm esse efeito em mim, respondi, ficando um pouco corado. Não posso dizer que dançamos propriamente, só ficamos girando lentamente no mesmo lugar. Tenho que dizer que foi uma das danças mais agradáveis que já tive em anos. De repente, outro casal nos empurrou levemente. Vocês foram avistados, sussurrou Paul. Cuidado para não olhar na direção errada. Concentre-se na dança. Olhei novamente para Holly, que estava sorrindo encantadora para mim. Holly, você é uma excelente atriz, pensei. Espero que o balão não estoure muito cedo. Gostei disso, disse a ela. Eu sinto, amor, ela disse com um sorriso travesso, e então se aproximou ainda mais de mim. Ao LY, eu me pergunto se você tem tendências sádicas. Gosto de provocar, Mike. Esta noite foi a melhor piada. Eu podia pensar em não sei que expressão apareceu no meu rosto, mas isso fez a Holly rir alto. Eu só desejava que eu fosse realmente a pessoa que ela estava provocando, mas eu sabia que o bom Senhor nunca poderia me olhar tão favoravelmente. Ah, não fique tão desanimado, Mike. Afinal, você não precisa correr de volta para o Reino Unido, né? Podemos sempre tirar alguns dias para aproveitar a Flórida, 10h59, agora que fomos vistos, vamos fazer parecer muito bom. No próximo momento, a cabeça da Holly está descansando no meu ombro e ela está mordendo o meu pescoço e a orelha. Ei, pegue leve, garota, senão eu vou ter um acidente, avisei. A Holly riu em resposta e, mais importante, não parou com suas manipulações. Ela continuou insistindo nelas, para meu alívio. A apresentação da banda terminou antes de eu perder o controle e voltamos para nossa mesa. Holly estava andando segurando minha mão e me arrastando atrás dela. Quando nos aproximamos, Paul fez um gesto para que nos sentássemos, mas seus olhos estavam fixos em algo que estava acontecendo do outro lado da sala. É isso aí, ele está vindo. Quando ele se aproximar, você pode ficar lá e discutir com ele, mas não levante a mão para ele, Mike. Nós podemos lidar com qualquer problema, é o que somos pagos para fazer. Disse Paul, avançando. Ela está vindo? Perguntei. Não, acho que ela não percebeu que era você, se é que ela viu você. Ela estava parada de costas para a pista de dança, mas ela está olhando atentamente agora, então provavelmente vai te perceber assim que você se levantar e se virar. O que diabos está acontecendo aqui, Holly? O que você está fazendo aqui e com quem diabos você está brincando? Perguntou uma voz irritada de algum lugar não muito longe do meu ombro esquerdo. Eu me levantei e me virei para encarar o cara com quem a Holly estava dançando. Esse filho da mãe só podia ser igual a você. Com certeza ele dançou com a minha esposa também, não é mesmo? Bem, naquele momento era a melhor coisa que eu podia pensar. Eu não sabia o que ia dizer quando a confrontação começasse. Holly, por outro lado, também se levantou e obviamente ensaiou seu pequeno discurso bem, e ele provavelmente vai me ter depois enquanto você estiver dormindo com a mulher dele no quarto 642. Aliás, nós temos o 643 logo ali em frente, mas vamos tentar não fazer tanto barulho quanto vocês dois fizeram ontem à noite. Disse Holly com um sorriso no rosto, colocando o braço em volta do meu ombro. Eu realmente poderia ter ficado sem a Holly neste momento, porque o marido dela, que era muito maior do que eu imaginava, poderia muito bem ter me atacado e a Holly agarrada em mim limitava os meus movimentos. Mas eu realmente não tinha com o que me preocupar. A aparição da Vil no palco suponho que depois que ela me viu assim que eu me levantei foi muito mais empolgante, honestamente. A Vil surgiu do nada e me acertou na testa, obviamente, por acidente, derrubando o marido da Holly, que foi empurrado para o lado de algum modo, o que foi conveniente, pois tirou um pouco da força do ímpeto da Vil. O marido dela se deitou no colo de uma pobre mulher antes de cair no chão. Percebe-se que não vi isso, eu mesmo estava deitado no chão, olhando para minha esposa muito irritada. Acho que a queda no chão abalou a Vil um pouco, como fez comigo, pois ela acabou deitada em cima de mim, olhando para mim. O que diabos você estava fazendo com aquele merda? Ela perguntou exigentemente. Dançando, como você pode ver, respondi, ainda sem a fofura jazz. Parece que você estava tentando lascar aquela garota, ela protestou. Vamos lá, a Vil, eu acabei de chegar. Eu ainda não tive uma chance. Você tem dormido com o marido dela por pelo menos os últimos 2 dias.
Fiquei satisfeito comigo mesmo, dei meu primeiro bom golpe. Sim, mas não seja tão estúpido, Mike. De onde você tirou essa ideia idiota? Avril disse, rolando para o lado e sentando. Como você chegou aqui mesmo? Você não voa, não é verdade? Sim, mas não quando eu quero pegar minha esposa com o amante dela, respondi. Eu era bom nesse tipo de coisa em que não se fala diretamente. Que droga, Mike, você sabe que estou aqui em uma viagem de negócios. Sua viagem de negócios foi para Houston, é a droga da Flórida. Você e sua empresa não têm nada a ver com Miami. Você teve uma reunião em Houston e depois voou para cá e passou as últimas 2 noites fazendo tango na horizontal com aquele cretino no quarto 643. 642, meu amor, corrigiu-me a voz da Holly de algum lugar. Sim, desculpe, quarto 642. Você quer ver as fitas, Avril? Perguntei. Eu não tinha ideia se a Holly tinha alguma fita dessa viagem, mas eu sabia que ela tinha muitas das datas anteriores. Eu achei que a Avril não ia querer ver mesmo. Avril apenas sentou no chão e olhou para mim. Tenho que admitir que esta foi a primeira vez que vi essa mulher sem palavras. Não como agora. Eu me lembro da primeira vez que dormi com ela, antes mesmo de nos casarmos. Quando terminei com ela, ela estava deitada ali, sem palavras. Sempre achei que eu tinha tirado todo o falatório dela, mas não foi uma decepção para ela. Ela voltou para mais na noite seguinte e eventualmente casou comigo. Que pena. De repente, as mãos de alguém nos ajudaram a nos levantar e a próxima coisa que realmente percebi, além do braço da Holly em volta da minha cintura, era o Paul dizendo Morgan Ardan, você está servido, e entregou a Holly um envelope para o marido dela, que estava um tanto desarrumado. Fiquei curioso para saber o que perdi que deixou o Morgan tão desolado. Paul então rapidamente fez o mesmo com a Avril. Embora nossos pedidos de divórcio britânicos não é realmente necessário ser apresentado tão formalmente como os estadunidenses, eu poderia enviá-los por correio registrado, eu acho. Holly e eu apenas pensamos que isso adicionaria um pouco de emoção se fosse feito oficialmente e ao mesmo tempo em que os papéis eram entregues ao marido dela, os 2 caras que seguiram os 2 amantes junto com o resto da empresa então receberam os papéis. Holly cuidou de tudo. Avril e Morgan trabalhavam para uma empresa americana, então ambos processamos ela nos tribunais americanos por fechar os olhos para o que estava acontecendo com o casal. Seus chefes, que eram os papéis, também tinham namoradas, então acho que a maldita empresa deve ter fechado os olhos para tudo eventualmente. Paul entrou com um processo contra Morgan Ardan por alienação de afeto, que os advogados de Holly entraram precisamente nos tribunais americanos em meu nome. Já fazia anos que alguém não conseguia fazer algo assim no Reino Unido. Terminou tão abruptamente quanto começou. Na verdade, eu não faço ideia de onde ou quando a Avril desapareceu. Holly disse que ela foi levada às lágrimas por uma das namoradas do chefe dela, mas eu não vi ela sair. No entanto, eu vi o marido de Holly sendo levado por 2 caras. Percebi o olhar que ele me lançou, que pensei que deveria me transformar em pedra. Então, e agora? Perguntei a Holly. Estamos dançando, ela respondeu com um sorriso e me arrastou para a pista de dança novamente. O resto da noite se transformou em uma festa. Não faço ideia de que horas a festa acabou, receio que eu tenha bebido demais, mas lembro de uma conversa que ouvimos no elevador. Um dos funcionários do hotel estava contando a um casal o quão sortudos eles eram porque o hotel estava cheio, mas por algum motivo, o casal do quarto 642 havia acabado de fazer check-out. A equipe de limpeza ainda estava no quarto 642 quando Holly, Paul, dela e eu entramos no quarto 643. Que pena, isso tira um pouco da diversão da noite, disse Holly. Eu mal podia esperar para ver as caras deles quando saíssemos juntos daquele quarto pela manhã. Talvez não seja tão ruim, pode dar aos advogados deles uma vantagem no tribunal, comentou Paul. Paul, tenho informações suficientes sobre o que esses 2 têm feito nos últimos 6 meses para conseguir 2 divórcios. Além disso, tenho o acordo pré-nupcial que meu pai insistiu, ele nunca pensou muito em Morgan. Sim, mas e Mike? Eles não têm acordos pré-nupciais no Reino Unido. Ainda estou ferrado, Paul, meu advogado acha que será 50-50. A única luz no fim do túnel é que o Will ganha mais dinheiro que eu disse. Sim, acho que cabeças vão rolar nesta empresa e Morgan e Avril serão os primeiros da lista. Meu tio é um grande acionista e ele já está cuidando disso, informou Holly. Tive dificuldade em fazer com que ele desacelerasse, ou teríamos perdido a diversão de hoje. Na verdade, não estava acontecendo muita coisa, não muitos fogos de artifício, um grande gasto de sua parte, Holly, por algo que poderia ter sido feito em casa, disse, expressando meus pensamentos.
Ah, Mike, a expressão no rosto de Morgan quando você disse que ele dormiu com sua esposa foi clássica. Ele não tinha ideia de quem você era. Eu disse isso? Não com essas palavras. Você é um verdadeiro cavalheiro, mas eu disse, e a expressão no rosto de Morgan quando ele percebeu que não tinha me pegado, eu tinha o melhor, nós os pegamos, foi algo especial, e então a viu e rompeu como um defender na linha de chegada. A coisa mais engraçada que eu vi Holly dizer e rir alto como há muito tempo não via. Deus sabe há quanto tempo conversamos sobre nada em particular, mas eventualmente fomos para a cama. Eu preciso te lembrar que o quarto 643 era uma suíte. Eu tinha um quarto e Holly tinha o outro. Quando fomos para a cama, Paul e dela estavam sentados na sala de estar. Quando acordamos de manhã, eles ainda estavam lá. Aparentemente, Paul era um oficial do tribunal. Não faço ideia do que isso significa, mas percebi que os tribunais americanos levariam suas palavras quase como um evangelho, o que significa que ele poderia jurar que Holly e eu não passamos a noite na mesma cama. Então, Mike, qual é seu plano agora? Perguntou Holly no café da manhã. Não tenho certeza. Vou para casa lamber minhas feridas, respondi. Bem, os amantes se foram. Por que não voamos para Las Vegas por alguns dias antes de você voltar para casa? Sugere a Holly. É uma boa ideia, Holly, mas estou voltando para o Reino Unido. Desculpe, mas adicionar outro voo para Las Vegas não parece divertido para mim. Holly ficou lá sentada, claramente pensando por alguns momentos. Voar te incomoda tanto assim, não é? Ela perguntou. Ok, ideia alternativa, um amigo próximo meu tem uma casa nas Bahamas. Por que não vamos para lá por alguns dias? Não se preocupe, podemos ir de barco e você nem precisa correr o risco de o dirigir. Tive que pensar um pouco sobre isso, mas não por muito tempo. Depois de cruzar o Atlântico, seria bobo voar direto para o Reino Unido considerando que eu ainda tinha quase 2 semanas de férias de verão. Eu tinha que voltar para casa porque com certeza haveria uma grande confusão. A casa já estava à venda e eu tinha convertido tudo em dinheiro para que ela não esvaziasse todas as contas conjuntas. Lembrando que, mesmo que meu advogado tenha supervisionado todas as mudanças que fiz, eu ainda achava que iria me ferrar. Era o trabalho dele me manter de não ficar completamente falido. Por que não? Um cruzeiro de fadas deve ser divertido. Mas você pode simplesmente aparecer na casa dos seus amigos sem ser convidado? Claro, tenho um convite permanente. Eu não visito com tanta frequência quanto deveria. E quanto a me arrastar junto? Eles provavelmente vão te amar mais do que o Morgan. Eles nunca gostaram muito dele, respondeu Holly, rindo. O táxi nos deixou em um barco que parecia ser bem chique, quase um iate particular. Mas acabou sendo algum tipo de barco fretado para pesca e tinha uma aceleração impressionante. Durante a viagem para as Bahamas, Holly passou a maior parte do tempo tomando sol no convés com um pequeno biquíni. Eu fiquei no deck onde o capitão supostamente estava me mostrando como pilotar o barco, mas na verdade estávamos olhando para o corpo esbelto de Holly. Pai, disse Holly, abraçando o velho que nos encontrou na doca. Este é o Mike. Esse era o marido da esposa do pai de Holly. Holly disse, apresentando-nos. Oi, filho. Ele disse, apertando minha mão, e então Holly. Eu te disse que você nunca deveria confiar naquela vadia, mas você sempre achou que sabia melhor. Tudo bem, Mike, vamos te levar para casa e te trocar para algo adequado. Percebi que meu terno de negócio não era considerado traje apropriado para as Bahamas. Na casa, uma grande estrutura bagunçada que pouco se parecia com as casas em que estive antes, conheci a mãe de Holly que me cumprimentou como um filho perdido. Que vergonha da minha natureza reservada inglesa. Quando o pai de Holly me acompanhou até meu quarto, as coisas ficaram um pouco formais. Digamos apenas que ele se certificou de que eu entendesse onde era meu quarto e que era lá que ele e sua esposa esperavam que eu dormisse. Você entende a ideia? Os próximos 4 dias foram realmente agradáveis. Quando Holly e eu não estávamos tomando sol ou nadando na piscina, eu estava pescando com o pai de Holly ou estávamos em diversas festas de coquetéis à noite. Em 2 delas, Holly dançou comigo, mas ela estava um pouco mais comportada do que naquela primeira noite no hotel de Miami. Na última noite, antes de partirmos, Holly e eu caminhávamos ao longo da praia à luz da lua. Não estávamos nos abraçando, mas ela segurava minha mão. Conversamos sobre o quanto eu estava chateado por causa do divórcio e como ele acabaria me custando a casa que passei tantos anos reformando ao meu gosto. Sempre deixei ela fazer o que quisesse com a casa. Ela só escolheu a paleta de cores e tudo. A extensão, até mesmo a cozinha e os banheiros, sempre estavam nos meus planos, assim como minha garagem e oficina. Como vou sentir falta daquela oficina?
Mike, eu quero me desculpar, disse Holly de repente. Desculpar-se pelo quê, Holly? Bem, naquela primeira noite em Miami, eu fui um pouco adiante. Estávamos ambos muito nervosos com o que ia acontecer. Acho que bebemos um pouco mais do que deveríamos e dissemos coisas que não deveríamos. Serviu como uma distração para nosso nervosismo, só isso. Não temos com que nos preocupar. Eu sei, mas seria horrível se você pensasse que eu flertaria com alguém assim, sem mais nem menos. Não seja boba, garota. Eu entendo perfeitamente. Eu também tenho que pedir desculpas. Eu realmente não me controlei como eu deveria. Sim, percebi Big Boy de qualquer maneira. Não somos o tipo de pessoas que cedem aos nossos instintos mais básicos como Morgan e a viu. Somos absolutamente Holly, já estamos juntos há quase 5 dias e nem mesmo nos beijamos desde aquela primeira noite, porque você acha que é. Não tenho certeza, você é uma mulher muito atraente e eu gostei de ser seu batom oficial, mas temos que considerar que, de certa forma, ambos estamos em uma situação de rebom. Quantos relacionamentos conhecidos durariam normalmente quando começam nessas circunstâncias? Sim, tenho que admitir que geralmente resultam em decepção para todos no final. Holly disse quietamente. Além disso, ainda estamos casados, Holly, mesmo que nossos cônjuges pareçam ter ignorado esse fato. Sim, você está certa, estamos acima desse tipo de comportamento, não estamos? Infelizmente, respondi, isso significa que você não pode borrar meu batom pelo menos uma vez antes de ir embora? Como eu disse, tenho praticamente certeza de que ficaria feliz em me candidatar a um emprego em tempo integral como seu borrador de batom. Ok, passei os próximos 20 meia hora assistindo o batom de Holly borrar. Durante esse tempo, Holly tentou descobrir se minhas amígdalas ainda estavam intactas usando sua língua como uma sonda. No entanto, quando voltamos para a casa dos pais dela, estávamos agindo como bons amigos. No dia seguinte, o mesmo barco nos levou de volta ao continente com ainda mais velocidade do que antes. Então, Holly me acompanhou até o aeroporto para meu voo de volta para o Reino Unido. Vamos lá, borrei o batom de Holly novamente antes de entrar no avião. Quando finalmente cheguei em casa, a viu já estava me esperando. Surpreendentemente, não houve muitos fogos de artifício. Desculpe, Mike. Eu estraguei tudo, não foi? Disse uma viu muito deprimida quando a encontrei na cozinha. Eu simplesmente não consigo entender por que, a viu. Eu pensei que tínhamos algo bom aqui. Sim, Mike, eu só me envolvi com o trabalho. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido. Eu realmente não queria te trair ou algo assim. Deus, Mike, eu ainda te amo. Sim, como você se sente em relação a ele? Inferno, por favor, não pergunte. Ele me elogiou e me seduziu. Agi como uma garotinha estúpida da escola. Você sabe, com a esposa dele? Disse a viu. Isso era tudo que eu tinha a dizer. Inferno, eu devia saber que você não faria isso. E agora você vai me dizer que não temos chance, não é? Você me conhece melhor do que eu mesmo, a viu. Quando você quer que eu saia ou você vai providenciar, desde que você não traga nenhum de seus amantes aqui. Nós dois podemos morar aqui até a casa ser vendida, e isso nos dará tempo para encontrar um alojamento decente e o divórcio. Estou disposto a alterar as bases para diferenças irreconciliáveis, desde que possamos chegar a um acordo amigável sobre as finanças, assim conseguiremos um divórcio rápido. Pegue os papéis e me mostre onde assinar. Eu estraguei, então não vou te causar mais problemas, disse uma viu humilde. Isso é como realmente foi. O divórcio foi finalizado em poucos meses. Não demorou muito para vender a casa. Já estava no mercado há menos de 2 meses quando um corretor de imóveis apareceu e a comprou em nome de seu cliente. Um cara estranho, nunca me pareceu um corretor de imóveis. De qualquer forma, nem mesmo vimos os compradores ou sabíamos seus nomes. Após muita negociação, ele comprou quase todos os móveis. Eu estava me mudando para um alojamento mobiliado alugado e a viu, após ser demitida por seu empregador, de repente se viu sendo caçada por outra empresa americana. Ela deixou a Inglaterra e foi para a Califórnia antes mesmo de o divórcio ser finalizado. Não sei, talvez 2 meses depois, recebi uma ligação do agente das pessoas que compraram nossa casa. Parece que meu cliente está tendo alguns problemas para controlar o sistema de aquecimento central, Sr. Crosby. Nós estávamos nos perguntando se você poderia amavelmente passar lá para explicar como fazer, ele perguntou. Não vejo por que eles teriam algum problema, é um sistema muito padrão, mas, por outro lado, aquele maldito temporizador eletrônico é um pouco complicado de entender. Diga a eles que vou passar lá esta noite no caminho de volta do trabalho e ver se há algo que eu possa fazer para ajudar.
A propósito, qual é o nome deles? Perguntei. Obrigado, Sr. Crosby. Vou dizer a eles para esperarem você por volta das 19h30. Adeus, ele respondeu e a conexão foi encerrada. Estranho, lembro de pensar como diabos ele sabia que eu chegaria às 19h30. Era o horário em que eu sempre chegava em casa do trabalho quando morava lá, e o idiota desligou sem me dizer o nome dele. O jardim parecia praticamente o mesmo quando entrei na entrada. Isso se você ignorar o pequeno sinal que orgulhosamente informa a todos que o novo proprietário estava usando uma empresa de jardinagem local para cortar a grama etc. Não havia carros na garagem, então estacionei no meu antigo local. Com o coração pesado, fui até a porta da frente e apertei a campainha. É muito estranho voltar para a casa em que você costumava morar e descobrir que precisa tocar a campainha em vez de apenas colocar a chave na fechadura e entrar. Quem é? Uma voz veio de trás da porta fechada. Mike Crosby, gritei de volta. Vim explicar o sistema de aquecimento. Eu podia ouvir todas as fechaduras e trancas que havia instalado naquela porta com minhas próprias mãos sendo empurradas e abertas. A maioria delas era para quando íamos para a cama ou deixávamos a casa vazia. Nunca esperei que alguém as usasse o tempo todo. Finalmente, a porta se abriu e uma garota de cerca de 18 anos abriu a porta e me convidou para entrar. A senhoria está esperando na sala de estar, disse a garota de forma bastante precisa, como se tivesse ensaiado a frase. Então, ela riu e correu para a cozinha. Depois de bater na porta, abri a porta da sala de estar. Sou Mike Crosby e acredito que você está com algum problema no aquecimento central, disse para a mulher de costas para mim olhando para o jardim atrás da casa. Não, o aquecimento está funcionando bem, Mike. O que eu realmente estou procurando é alguém para borrar meu batom, ela disse, virando-se e vindo para os meus braços. Epílogo. É engraçado como as coisas podem acontecer, mas nunca mais passei uma noite sozinho no meu apartamento. Holly e eu nos casamos menos de 2 meses depois. Eu não trabalho mais no hospital. Agora sou um representante conjunto do pai de Holly juntamente com ela no Reino Unido e na Europa. Esse cara se envolve em tudo que ele pode pensar. Para ser honesto, sou meio bagunçado na maioria das vezes, embora eu pegue algumas coisas da Holly enquanto seguimos em frente. Não que haja muito a fazer lá além de representar. Tenho a sensação de que o pai de Holly só quer ter certeza de que posso sustentar Holly da maneira que ela está acostumada. De qualquer forma, daqui a alguns meses, Holly terá que parar de me perseguir por toda a Europa, afinal, você não pode carregar um bebê por aí, não é mesmo? Não, eu ainda não voaria se pudesse, honestamente. A vida desde que nos casamos tem sido como um longo período de férias de carro, muito agradável, em um carro novo da marca BMW, como é que as pessoas chamam? Ah, sim, acho que tive muita sorte e também me apaixonei por uma das mulheres mais bonitas do mundo. Na maioria das noites em que saímos, ficamos em hotéis de luxo. Aprendi que as noites são mais cansativas do que a direção, pois descobri que Holly pode ser insaciável às vezes. Só Deus sabe como Morgan encontrou forças para dormir com a Vil, mas Holly insiste que eu sou bem melhor do que Morgan nesse sentido. Talvez ele nunca tenha dado a Holly suas necessidades a atenção que ela merecia. Mas às vezes acho que minha nova esposa tem um senso de humor realmente distorcido. Uma manhã eu estava saindo do banheiro de nossa casa e vi Holly agradecendo a uma foto que ela tinha escondido em uma das gavetas da comoda. Então ela ficou muito envergonhada quando percebeu que eu tinha visto. Eu, é claro, perguntei quem estava na foto. Você não vai acreditar, é um retrato da sua ex-mulher, a Vil, respondeu Holly com um sorriso. Bem, Mike, você tem que admitir que se a Vil não tivesse deixado Morgan convencê-la a ir para a cama com ele, eu nunca teria te encontrado, certo? Eu sempre terei um carinho especial por ela, sabe? Sim, é uma maneira diferente de ver as coisas. Eu caminhei até a comoda e peguei a foto. Obrigado, a Vil. Nunca teria imaginado que suas traições e infidelidades eventualmente me levariam a tanta felicidade, eu disse, e então coloquei a foto de volta na gaveta e voltei minha atenção para a mulher que realmente importava para mim. Deve ter sido quase hora do almoço quando saímos para tomar um ar fresco novamente e descemos para o café da manhã. Nossa, eu realmente estava tão cansado. A vida continua. Obrigado por nos acompanhar hoje. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!